Pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da carteira do canal Investidor Consciente, a nossa carteira simulada. Hoje é o dia da nossa atualização, né? A carteira simulada tem por objetivo montar junto com vocês, com foco totalmente educativo e transparente, mostrando nosso dia a dia de investidor raiz, buscando sempre alocar capital de forma eficiente. Essa carteira, pessoal, tem um foco bem claro, que é gerar dividendos crescentes ano após ano, de forma diversificada, com aportes mensais consistentes e seguindo critérios clássicos de análise de valor, como o valor intrínseco de Graham, que a gente gosta de avaliar, preço teto de Bazin. A ideia aqui é mostrar que com constância, método e racionalidade dá para construir uma renda passiva sólida. A carteira é diversificada tanto por classes de ativo quanto por exposição internacional. A gente busca sempre ativos que pagam bons dividendos e que estejam com a margem de segurança interessante. E o mais importante, a gente reinveste os dividendos de forma estratégica, não é só receber e largar. Destaque da carteira, pessoal, critério de seleção, Graham, Benjamin Graham e Bazin, né? Aporte mensal, começamos com R$ 500 em 2024, atualmente nós estamos aportando R$ 564 por mês em 2025. Evolução da renda passiva, que é um dos principais critérios que a gente considera aqui, é aumentar os ganhos com dividendos ano após ano. A gente tem percebido que em 2024 recebemos de renda passiva R$ 128, em 2025 já recebemos R$ 175, ou seja, 26% a mais do que o ano anterior, já batemos a nossa meta, tá? Isso é motivo de comemoração. E nós temos por objetivo diversificação entre Brasil e Estados Unidos, reserva de oportunidade em Selic. Agora vamos aos números. Já recebemos, conforme disse para vocês, 175 em dividendos 2025, um crescimento de 26%. Mostra que o método funciona. O que é mais legal, é totalmente replicável por vocês. Hoje estamos com os seguintes ativos na carteira, pessoal. Hoje nós temos Home, setor industrial, Vale, mineradora, duas empresas bem diferentes entre si, mas com fundamentos sólidos. Tem algumas ponderações que eu vou trazer para vocês com relação à Home. Devon, né, que é setor de energia, petróleo e energia, nossa aposta internacional, com histórico de dividendos bem eficiente, com um excelente histórico de dividendos. Nossa reserva de oportunidade hoje ela é na Selic, que está em 10% da carteira, essencial para não ficar travado quando aparecerem oportunidades, tá, pessoal? A gente estabelece pesos por classe de ativo e os próprios aportes mensais vão corrigindo os desvios e a famosa alocação inteligente por aporte, que evita rebalanceamentos reforçados e mantém a estratégia rodando no piloto automático, que é isso que vou mostrar para vocês, ok? Muito bem, aqui nós temos nossa carteira, o aporte de hoje, pessoal, como eu sempre falo para vocês, a gente, quando bate o olho aqui, é muito simples essa alocação eficiente de capital, porque quando a gente bate o olho aqui, nós estabelecemos 40% nos Estados Unidos, 50% no Brasil, 10% em reserva de oportunidade. Quando eu percebo que essa reserva de oportunidade está extrapolando, eu saco e aloco esse capital em renda variável, que consequentemente a gente vai perceber que as ações estão caindo e a renda fixa está subindo, né? Que aí dá essa distorção onde a gente aproveita essa oportunidade. Ou a gente vai fazer uma alocação em renda fixa na Selic, que por sinal já fiz aqui, vou mostrar já para vocês, e vamos fazer a alocação no Brasil hoje, vamos atualizar nosso portfólio, vamos fazer uma alocação hoje na Home, tá? Interessante que ela está 22% de queda. Nós temos aqui e está pedindo aporte nela, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, aqui está pedindo R$ 55, mas não vamos aportar um pouquinho mais para a gente melhorar esse preço médio. Sempre olho aqui na margem de segurança, pessoal. Eu vejo que meu preço médio é 11,87, cotação atual 9,23 e nós temos margem de segurança aqui, tanto quanto o valor intrínseco de Graham e preço teto de Bazin, tá? Então nós temos aqui essas margens de segurança que nós aqui do canal consideramos bem importante, tá bom? No final desse estudo, pessoal, eu vou trazer para você 14 ativos de valor
que eu selecionei aqui para você estudar. Não é indicação de compra e venda, mas são ativos bem interessantes, que vem apresentando múltiplos crescente e eficiente, indicadores de eficiência muito bom, para você dar uma estudada aí, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui da Home, tá, pessoal? A Home nós temos aqui um valor de mercado, pessoal, de 860 milhões. É uma empresa do setor industrial, código de negociação Home 3, tá? Para você dar uma olhada aí, caso você queira dar uma verificada. Ela, quando a ação vai caindo os seus resultados operacionais, que é o caso da Home, ela vem perdendo lucro por ação, o lucro líquido dela vem caindo um pouquinho, automaticamente o fluxo de caixa descontado dela é precificado, tá? Então ela tem hoje, é considerado um valor intrínseco de R$ 9,99 e ela está sendo cotada nesse momento de 9,24, ou seja, nós temos aí uma margem de 7%. Já esteve melhor e pode melhorar caso ela melhore seu resultado operacional. E se piorar também, isso aqui deixa de ser interessante com relação à margem de segurança, ok? Então nós temos aqui essas informações relevantes de início aqui. A gente vê aqui esse histórico, a gente percebe que nesse período aqui, a cotação estava R$ 22,00, o valor intrínseco estava R$ 9,9, o quanto isso aqui é importante, tá? Então, quem comprou aqui 22, comprou a ação, depois a ação ela caiu bastante, né? E aqui que de fato ela apresentou a melhor oportunidade, relação fluxo de caixa e cotação, e aqui pagou muito caro por esse ativo. E nesse momento, o que a gente consegue perceber, pessoal? Que ela está oferecendo aqui uma vantagem interessante. Não é tão relevante assim, tão interessante, que está muito próximo, porque os múltiplos estão caindo. Quando a gente olha aqui, eu vou já mostrar esses múltiplos para vocês, a gente vê que é uma conclusão neutra, porque não é uma vantagem, até porque a gente percebe que não tem essa vantagem tão exponencial assim, nesse momento, né? Mas a gente percebe que esse valor intrínseco, crescimento do valor intrínseco é seu 18%. Isso é muito bom. Mas, consequentemente, a gente vai percebendo que essa cotação ela caiu bastante. Nós tínhamos cotação de 22, a cotação aqui já estava 14, ela só veio caindo e agora está 9 e pouco, né? Então a gente vê uma queda muito forte na cotação da Home. O fato gerador dessa queda é a relação relação do lucro da companhia. Então, quando a gente percebe que o lucro da companhia cai, a cotação tende a cair junto. Vamos para alguns dados relevantes aqui da Home, que é principalmente aqui o IPO dela, né? A Home fez a IPO aqui, pessoal, para você ter uma ideia, em maio de 2005, tá? O market cap dela é 860 milhões, conforme eu mostrei para vocês. Vamos falar agora do lucro por ação. Quando a gente vai para o lucro por ação, a gente vê o que aqui, pessoal? A gente vê um lucro por ação que caiu. Ele está em queda, consequentemente, a cotação seguirá o lucro, se você está vendo isso aqui. Quando o lucro sobe, a cotação sobe junto. O lucro cai, a cotação cai junto. Aqui nós vamos ver o fluxo de caixa livre da companhia, que isso aqui é muito, muito, muito importante, tá? A gente vê um fluxo de caixa livre positivo, e aqui a gente tinha um fluxo de caixa 2023, um fluxo de caixa bastante negativo, a cotação cai junto. E aqui a gente está vendo o fluxo de caixa positivo, a cotação está abaixo também. A gente vê aqui quantidade de ações em circulação, a gente vê que o resultado, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. A receita da companhia, né? A gente vê que a receita de 128 milhões, tá, pessoal? Uma receita também que cresceu, caiu. A gente vai ver aqui o lucro bruto, né? O lucro bruto também subiu um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais para vocês. Lucro líquido caiu bastante, tá, pessoal? Conforme vocês podem ver ali. E aqui a gente volta para o lucro por ação. Vamos descer aqui. Aqui a gente vê a sua eficiência operacional, tá? Quando a gente vê aqui, a gente consegue trazer isso aqui para vocês, que é a rentabilidade e aqui a solvência da empresa. O que quer dizer isso aqui? A empresa hoje ela tem uma dívida mais do que ela tem em caixa, já vou mostrar para vocês também. Que isso aqui também é muito importante, o mercado olha, né, bastante essas questões. Aqui nós temos aqui uma observação da empresa, nós temos aqui o resultado operacional que ela apresentou. No primeiro trimestre de 2025, a entrada de pedidos cresceu 41% para
422 milhões, com contribuição significativa da unidade de marcas Home, B mais W. A receita aumentou 31%, totalizando 273 milhões, enquanto a margem operacional melhorou 17%. A B mais W quase dobrou sua entrada de pedido em relação ao ano anterior. Resultado de uma carteira de pedido de 430 milhões, a receita de alocação apresentou um forte crescimento de 27%, representando 25% da sua receita da unidade de máquinas. Quanto ao lucro líquido, atingiu 10 milhões, um aumento de 10%. Home permanece otimista com relação a 2025, com foco em avanço tecnológico e expansão de mercado. Vamos descer mais aqui, olha só. A gente vê aqui esses 3 itens que é extremamente importante. A gente vê um crescimento da receita, um crescimento de 1% do lucro operacional e uma queda no lucro líquido, tá? O fluxo de caixa livre, a gente percebe uma queda, fluxo de caixa operacional caiu também, lucro por ação caiu também da Home. Aqui a gente vê a eficiência do fluxo de caixa livre, que é extremamente importante. Nos últimos 3 anos, cumulativamente, a Home tem um fluxo de caixa livre positivo, tá, pessoal? Então, isso aqui assim, não tão positivo, né? A gente vê que cai, sobe, é muito variável, mas está positivo. Isso é extremamente importante. As margens operacionais, margem bruta, 28%. Ela permanece aqui, se a gente for ver no contexto geral, ela é um pouco crescente, né? Nos últimos 3 anos, 31%, em média, nos últimos 5 anos, 31%, nos últimos 10 anos ela caiu um pouquinho. Mas é uma margem interessante para o setor, tá, pessoal? Margem operacional 7,9, margem líquida 8,3. E aqui, deixa eu ver para vocês. Que nós temos, os dividendos. Nós temos aqui considerado dividendos inseguros, até por conta do lucro por ação caindo. Nós tivemos um dividendo crescente aqui, mas tivemos um aumento de dividendo de 19%, tá? Com relação aos dividendos, muitas pessoas, aqui a gente vê aqui um aumento de dividendo, quanto que ela paga, está pagando hoje em média 7,62, tá, pessoal? E agora eu quero mostrar algo bem interessante no comparado aqui com a... Vou comparar agora, pessoal, aqui a cotação da Home com o Ibovespa, né, nos últimos 12 meses. A gente vê aqui que a Ibovespa subiu, Home caiu aqui, tá, pessoal? Então, nós temos uma queda da Home aqui comparado com o Ibovespa. Nesse período aqui ela ficou acima, mas desde então somente queda. Isso com certeza devido ao lucro, né? A gente pode ter uma diferença aqui de 17% de queda, tá? A Home e a Ibovespa. Aqui também continua fazendo essas comparações. Os seus concorrentes, seus pares aqui, ela caiu 8,9%, teve outros que caiu bem mais aqui, né? E outras que permaneceu aqui de forma positiva, tá bom? Uma questão bem interessante que eu gostaria de mostrar para vocês, pessoal, é o seguinte. As pessoas, geralmente, elas acabam investindo muito, buscando investir em fundo imobiliário, em outras classes de ativo, por conta dos dividendos que gera o fluxo de caixa para essas pessoas mensalmente, né? Isso é interessante, chama bastante atenção, mas um critério que a gente acha relevante, a gente aqui na carteira do canal, a gente busca investir em ações, estoque dos Estados Unidos e do Brasil e reserva de oportunidade, né? Que é o Selic que a gente usa aqui. Mas se você tiver uma carteira diversificada, onde você busca ali ativo de valor, que vai pagar dividendo a longo prazo, você vai perceber que também essa carteira ela vai te pagar dividendos mensais, mesmo sendo ações. Isso eu mostro claramente aqui para você. Por exemplo, aqui nós temos aqui no site Investidor 10, esse estudo aqui que mostra para a gente um mapa de dividendos. Veja só, aqui eu tenho a Vale, né, e a Home em carteira. Veja aqui, em janeiro nós temos o pagamento da Home, fevereiro Home, em março Vale e Home, em abril nós temos a Home, em maio a Home, em junho nós temos a Home e a Vale, julho nós temos Home, agosto Home, setembro Vale, outubro Home, novembro Home, dezembro Vale e Home. Nós temos aqui o ano todo recebendo dividendos. Isso nós temos 2 ativos no portfólio. A gente tem outros ativos que eu poderia adicionar aqui, mas estou adicionando somente esse porque ainda, conforme eu disse aqui para vocês, eu vejo uma vasta margem de segurança nesses ativos. Então, a gente tem essa margem de segurança, não tem o porquê a gente ficar buscando
adicionar outros ativos aqui. A gente vai administrar, é um gerenciamento que a gente faz, e no longo prazo a gente vai adicionando mais ativos, ok? Pois bem, aqui eu já fiz o nosso aporte na Selic. Agora eu quero apresentar para vocês aqui algum ponto de observação. Eu vou fazer o aporte na Home, nós vamos comprar 44 ações da Home em 9,24, tá? Vamos dar uma olhadinha nesse preço médio aqui, mas antes de fazer esse aporte na Home, eu quero apresentar para vocês aqui algumas observações com relação à Home. Caso você tenha a pretensão de fazer alocação de capital na Home, você precisa saber disso. Eu tenho a obrigação de passar essa informação. Por você estar inscrito aqui no canal, a gente está orientando você. Ok? Aqui está aqui, pessoal. Olha só, aqui nós temos aqui alguns estudos relacionados, por exemplo, aqui, a gente vai buscar um fluxo de caixa, tá, pessoal? Isso aqui, ó. A gente vai buscar um fluxo de caixa livre maior que o lucro líquido da companhia. Esse é o nosso objetivo, né? Nós temos aqui o lucro líquido da Home, que nesses 3 anos aqui, nesses 3 períodos, ele veio subindo de forma crescente, do jeito que a gente procura. Depois a gente viu um lucro líquido caindo. Nesse período aqui, nós tínhamos um fluxo de caixa livre negativo. Depois ele ficou menos negativo e ele ficou positivo. Então, nesse momento, a gente verifica que o fluxo de caixa livre melhorou, mas já caiu aqui, e o lucro líquido, infelizmente, caiu. Então, por esse critério aqui, seria um ponto de alerta, tá? Mas você não vai olhar somente isso, você vai olhar todo o contexto. A gente percebe que o fluxo de caixa livre da companhia, pessoal, caiu 70%, e a gente percebe que o lucro líquido caiu 39%, tá? Esse é o primeiro ponto de atenção que a gente quer trazer para vocês. O outro, que a gente busca uma receita e lucros crescente, que é o lucro líquido, né? Quando a gente percebe aqui também, a gente vê uma receita que cresceu, conforme a gente viu aqui nesse lucro. A gente viu um lucro crescente também e automaticamente queda. E aqui também nós estamos vendo aqui uma receita lateralizada, ou seja, não consegue sair do lugar, não consegue ter uma receita maior. Salvo aqui o último período, que aumentou um pouquinho, mas algo muito conservador, tá? Então aqui fica esse ponto de atenção. A gente quer que ela comece a lucrar mais, ter mais receitas e que sobre mais dinheiro em caixa na companhia, tá bom? Aqui vamos para mais outros 2 pontos de alerta para vocês. Caixa equivalente e dívida. A gente busca uma empresa que tenha mais caixa equivalente e que tenha dívida, não tem problema, mas que tenha caixa suficiente para liquidar essas dívidas caso seja necessário. A gente percebe um caixa equivalente crescente nesse período, até agora está muito crescente, e agora diminuiu aqui. Quer dizer, isso aqui, pessoal, corrigindo, isso aqui é dívida, tá? E a gente percebe aqui essa linha que é o caixa equivalente bem abaixo. Então aqui não é algo de você assustar. Tem situações que o caixa equivalente está até negativo, aqui está tudo bem, ela está administrando muito bem sua dívida, mas a gente deseja ver nos próximos resultados esse caixa equivalente subindo, essa dívida diminuindo, sendo bem administrada, tá bom? Então o que a gente consegue ver aqui? O débito dela cresceu 48% e o caixa equivalente cresceu 24%, ou seja, a dívida cresceu maior do que o caixa, tá bom? Aqui nós temos outras observações relevantes, que é com relação a gente busca o lucro operacional crescente e também tem a geração de caixa. Olha que legal isso aqui. Nesse período, a gente percebeu que ela teve um lucro operacional crescente e consequentemente, um caixa, ela estava fazendo bem menos caixa. Aqui já aumentou um pouquinho, mas menos caixa. Em outro cenário, que é o atual agora, que é bom, tá? Entre aspas, né? A gente percebe que a companhia está gerando muito caixa, ótimo, né? Mas o lucro operacional caiu. Então, ela tem esses 2 cenários que precisa ficar atento com relação a eles, tá? Por último, pessoal, aqui, a gente busca empresa que faça CAPEX, ela é necessário que ela faça CAPEX para investir, para ter um ROIC melhor, um retorno sobre investimento no futuro, e ela precisa investir, né? Só que a gente busca que ela tenha um investimento de forma mais segura, não precisa capitalizar recursos, pagar altos juros, né? Que ela possa usar o lucro líquido para fazer esse CAPEX. E é muito saudável, o mercado orienta que se a companhia usar 25% desse lucro líquido,
é tranquilo. A gente percebe hoje, tem algumas empresas que conseguem fazer isso. Por exemplo, a VEG, ela consegue fazer isso com muita tranquilidade. Então, é autossustentável, ela não precisa captar recursos para fazer investimentos. Ela tem caixa para isso, ela tem lucro para isso, né? Isso é muito bom. E a gente percebe que já chegou a 153% do uso do lucro líquido para essa finalidade. Depois foi reduzindo, teve algum momento que ficou até negativo, já usou 243%, atualmente está 80%, né? Aumentou um pouquinho. Então, esse aqui é um ponto de atenção. Olhe bastante essa questão quando você for se tornar sócio de uma companhia, você pega esses históricos e dá uma conferida, ok? Vamos olhar aqui agora o gráfico, né? A gente percebe o quê? Lembrando que já já eu estou terminando esse estudo, vou trazer para você 14 ativos de valor selecionados aqui para você estudar aí depois, caso você tenha essa pretensão, tá bom? Olha só, a gente segue bastante essa linha aqui, cotação, lucro líquido, a gente percebe quando ele sobe, a cotação sobe, quando ele cai, a cotação cai, e por aí vai, né? E com a Home não é diferente. A gente vê esse lucro líquido aqui saindo de 200 e poucos milhões, indo para 105 milhões, e a gente fica muito atento quando está aproximando esse zero, que começa a ter um lucro líquido negativo, tá? Então, vamos ficar bem atento em relação a isso aí. E a cotação, pessoal, o que a gente vê aqui na cotação? A gente vê que ela faz topos, né, e fundo, topos e fundos, né? A gente percebe claramente isso. A gente percebe que a cotação vem, cai, sobe, cai e ela vai caindo. Muito provavelmente pode romper isso aqui e buscar outros alvos aqui, né? Mas a gente está atento. A gente trabalha com valor intrínseco de GRAR e preço teto. Então nós temos um preço máximo que a gente paga pelo ativo. Bateu naquele nível, a gente para de comprar o ativo e aguarda ele nos dar uma resposta após as suas próximas apresentações de resultado no futuro. Então, o que a gente consegue perceber aqui? Hoje nós temos um preço médio de 11,88, que é o nosso preço que eu mostrei para vocês. Está abaixo do preço ou valor patrimonial da companhia. Nós temos aqui um preço teto de 18,16, então o máximo que eu pago hoje por ela é 18,16, ainda está um pouco distante. Esse lucro líquido continuando caindo, esses múltiplos vão se ajustando, tá? Ela tem caixa 3,17 por ação, tá bom? E agora vamos ao nosso aporte aqui, pessoal. Então, nós vamos comprar aqui hoje, tá? Home, vou lançar aqui. Nós vamos adicionar aqui 44 ações a 9,24, pessoal. Então, nós estamos comprando aqui 406, mais os 160 e pouco que eu comprei, que eu vou mostrar para vocês da Selic, que vai dar o valor do nosso aporte, ok? Página atualizada para a gente aqui. Olha só que legal isso aqui, pessoal. Nós estávamos com 22% negativo da Home, já deu uma ajustada boa, né? Automaticamente a gente percebe que nós ultrapassamos aqui 50% de alocação, agora está pedindo alocação nos Estados Unidos. A gente percebe também que automaticamente a gente para de aportar agora na Home, a gente vai fazer aporte em outros ativos para a gente fazer essa gestão de patrimônio, tá? E o nosso preço médio caiu de 11,40 alguma coisa para 11,43. O que a gente faz? A gente vai aqui 11,43. A gente estava 11,87. Olha só, a gente estava 11,87, a gente vai para 11,43. O que a gente fez aqui? A gente está administrando, gerenciando o risco. A gente pode receber um dividendo melhor, a gente tem uma margem de segurança melhor e a gente vai aproveitando isso aqui. A nossa carteira vai pedindo aporte naquele ativo que oferece melhor oportunidade. A gente percebe que a Home, nesse momento, é o momento ideal para a gente fazer a alocação. Muitos vão questionar que poderia ter feito em outros momentos, porque estava com 22% de queda. Mas quando você tem um método, você não pode ficar sabotando esse método. Você tem que seguir esse método para você atingir seu objetivo pré-estabelecido, tá bom? Então, nós temos tudo em ordem. Agora, eu vou mostrar para vocês, pessoal, 14 ativos que eu achei muito relevante aqui para você estudar aí na sua casa, você ficar super à vontade. Caso algum desses ativos você queira que a gente traga uma análise completa, deixe no comentário que eu trago para você, ok? Muito bem, eu tenho aqui para você selecionado, usei um filtro aqui bem exigente, usando 6 critérios, tá? A gente percebe que de todos os ativos da Bolsa do Brasil, sobrou 14, né? Nós temos bons projetos aqui. Nós temos aqui, por exemplo, YouTube, Itaúsa,
BB Seguridade, a TIM, Caixa Econômica, Copel, setor de energia, né? Setor de seguro, energia, Fleury, setor de saúde, enfim, né? Aqui, pessoal, você vem para cá. Aqui a gente fica sabendo os setores, financeiro, comunicação, serviço público, excessivamente. Só tem o caso da CEMIG, que está em tendência de baixa, tá? O resto está neutro aqui, a maioria está em tendência de alta. A gente fez um filtro aqui de lucro por ação positivo, tá? A gente vê aqui, por exemplo, aqui um PL abaixo de 15, o lucro por ação positivo. Crescimento de lucro, tá, pessoal? Coloquei para vocês. Então, esses aqui são os ativos, tá? Além desses aqui, você pode tirar um print, além desses aqui que está aparecendo. Nos últimos dois aqui, nós temos São Martinho, né? E temos a Direcional, tá bom, pessoal? Então, bons ativos para vocês estudarem aí. Pessoal, vou ficando por aqui. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência. Deixe um comentário o que você achou desse estudo aqui, se ficou bem claro para você. E no próximo mês eu venho trazer um novo estudo para você aqui, para a gente atualizar essa carteira que, por sinal, pessoal, a carteira já está quase batendo aqui R$10.000 de valor aplicado. Nós temos a nossa primeira meta aqui, que é acumular R$10.000, é o nosso primeiro objetivo, tá? Aqui está dizendo que em 2025, aqui em agosto, a gente já bate essa meta, já concluímos 86%, veja só, com R$500 por mês. E depois que bater essa meta, nós vamos dobrar esse patrimônio aqui. A gente fala muito a questão dos dividendos. A gente vem aqui, por exemplo, pessoal, os dividendos aqui, os proventos. A Devon fez anúncio de dividendos, né? Ela sempre faz anúncio de dividendos trimestralmente. E aqui nós já temos aqui, que é o que eu sempre falo para vocês. Isso aqui é o termômetro para testar que nosso método funciona ou não. A gente vai buscar ano a ano aumentar esses ganhos com dividendo. Então, nós já superamos aqui 26%. O Tesouro Selic, ficou de mostrar para vocês, que a gente está colocando nossa reserva de oportunidade, na Selic, que tem liquidez, né, e é seguro. A gente fez esse aporte aqui hoje, 14/6, a gente comprou 164,25, tá? Então, Tesouro Selic 2031, ok? Então é isso aí, pessoal. Um abraço, pessoal.